Ação! É sem frescura, porra! Eu estou mais uma vez com um velho amigo, meus amigos vão acabar terminando, né? Porque eu, outro dia, daquele nosso tempo, eu acho que eu só peguei o Paulo José. Eu tenho vontade de falar com o Mário também, que é uma pessoa que foi muito importante para nós, né? Eu estou com o Luiz Carlos Maciel, que teve o privilégio para mim de ter nascido em Porto Alegre, que para mim já era um privilégio. Depois a gente começou a achar que era um privilégio ter nascido no Rio de Janeiro, que nós viemos para o Rio, né? Eu achava ótimo. E eu conheci o Marcel estava servindo o Exército. Você estava no 18 RIP, Trecho Pesado, era isso? Trecho Pesado do segundo batalhão. Eu servi na CP2. CC2, Companhia de Comando do 2º Batalhão, mas depois de você, um ano depois. Quer dizer, se você tinha 18 anos, eu estou com 70 quase, então 50 e tantos anos. Você está com quanto? 69. 69, é. Porque eu faço aniversário em outubro. Eu estou com 71. 40. Sou quase 40. Eu sou 2 anos mais velho que você. Mas se há uma coisa que eu gostaria de... Que eu gostaria que você me ajudasse a lembrar. Em Porto Alegre tinham várias tendências, né? Tinha a turma do Paulo Ecker, que eram os cruciais. Tinha os Quixotes, né? Que o cara que mais permanecia naquele lugar lá, era um lugar difícil Malê, que não existe mais, agora tem uma galeria, e que era o Pedro Geraldo Scosteg, que ele alugava aquela sala e a gente ensaiava teatro, fazia a mesma coisa. Eu me lembro que até a gente fez uma peça uma vez. Isso mesmo. Mas havia, assim, grupos dissidentes. Porto Alegre tinha uma movimentação cultural. Antes de eu entrar para o Grupo Quixote, que eu entrei com 17 anos de idade, o Paulo Ecker Filho fazia parte do Grupo Quixote. Entrou e começou a fazer parte do Grupo Quixote. O Paulo Ecker fez parte do Grupo Quixote? Fez parte do Grupo Quixote, junto com o poeta Bisol o Pedro... Pedro Paulo Bisol? José Paulo Bisol. José Paulo Bisol, que era poeta e foi ministro de alguma coisa, não? Não, acho que não foi ministro. Não. Da Justiça. Ele foi da Justiça? Porque ele era advogado e juiz e tudo era juiz no interior do Rio Grande do Sul, em Santa no interior do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria da Boca do Monte. Exatamente. Aí, o que me contaram no Quixote, e eu conhecia o pessoal do Paulo Ecker também. O Bisol ficava lá no interior. Mas o Paulo Ecker era muito amigo do Linneu Dias. Linneu Dias, nosso e do amado Milton Linneu Persson. Dias. Do Milton Persson. Que faziam teatro com a gente. A primeira peça que eu deles. assisti lá em Porto Alegre foi A Máquina de Escrever, do Cocteau, direção do Milton Persson. Exatamente. E foi uma história que o grupo conseguiu os direitos da peça diretamente com o Cocteau. Escreveram para o Cocteau dizendo que era um grupo amador, que não tinha dinheiro para pagar direitos autorais, se ele cedia os direitos de tradução, direitos autorais, tudo da peça. Com Amélia e Marcelo Bittencourt. Aí o Cocteau cedeu e disse assim: todos os comerciantes do teatro sempre me arruinaram. Os amigos como vocês me enriqueceram. Podem fazer o que quiserem com a minha peça. Que simpático, Cocteau, né?
ter dito isso. O Cocteau era um cara legal. Bom, mas o que eu estava falando é que Porto Alegre tinha uma movimentação. E aí nós falamos do Grupo Quixote, do Grupo Crucial, né? Mas aí diz que o jovem Paulo Ecker Filho, isso foi a história que me contaram, se o Paulo Ecker Filho vê essa entrevista aí pode desmentir, mas que aí eles pegaram o jovem Paulo Ecker Filho para cuidar da revista, para fazer a revista Quixote. E o Paulo Ecker Filho selecionou só os artigos e poemas e crônicas dos amigos pessoais dele, o que provocou uma briga, uma discussão dentro do grupo, e com a saída do Paulo Ecker e os amigos que fizeram então a Crucial. Quando eu entrei no Quixote, essa história já tinha acontecido já há alguns anos. O Crucial, que era o Grupo Crucial. Era muito enfático, né? Crucial. E os que tinham ficado no Quixote, que eram os gauchões machistas, começaram a dizer que no Crucial só tinha viado. Então, eu me lembro que saiu o número 5 da revista Crucial com um viado na capa. E o lema do Quixote era "Vamos fazer uma barbaridade". Que era tirado do namoro. Mas aí nós saímos de Porto Alegre, nós saímos juntos no Rondó, um espetáculo do Mário de Almeida que a gente dizia poesias. Rondó. 59. Rondó 59. Eu dato porque é Rondó 59. Mas a gente acabou vindo para o Rio e você, durante eu fui primeiro para a Bahia. Você foi, tinha um negócio... Para a Bahia, que você, para a Escola de Teatro da Bahia. Eu vi um espetáculo teu, Morte e Vida Severina, eu vi. Em Salvador, né? Quando eu fui fazer os fuzis na Bahia, você tinha voltado dos Estados Unidos. Já tinha voltado, então foi em 61. E tinha lá na Bahia, 62, tinha Klaus Viana também, não tinha? Klaus Viana também tinha um grupo de dança. Era uma coisa meio patrocinada pelo... Não, era uma coisa da Universidade da Bahia. Eram as escolas de arte da Universidade da Bahia, que havia sido uma pequena revolução cultural feita pelo famoso reitor Edgar Santos, que queria dar um relevo para a universidade dele, tornar a universidade dele famosa. Mas para dar mais força para as escolas técnicas ia sair muito caro. Por exemplo, química, física, tinha que comprar aparelhos e equipamentos e tudo. Aí descobriu que as artes eram mais baratas. Música, dança, Mas teatro. ele trazia pessoas importantes, pessoas mesmo legais. assim, que contribuíram, por exemplo, Klaus Viana começou lá com Rolf Gillespie, eu acho. Tinha aqueles Metak também que fazia experiências. Bem espetáculo. Até o Gilberto Gil andou trabalhando com ele, eu acho. Enfim, quer dizer, eram pessoas... Com o Smetak, eu acho. Tinha, na dança, na música foi o Kohreuter, pô. Kohreuter foi diretor da escola de música lá na época. Quer dizer, a Bahia... Que era aquele alemão que é um dos nomes importantes do atonalismo, etc. E foi professor lá. E quando eu fui lá para a Escola de Teatro da Bahia, era o Martim Gonçalves, que era um diretor. Martim Gonçalves. Que era o diretor, né? Que era carioca também, né? Ele trabalhava aqui no Rio, ele era pernambucano. Martim Gonçalves era pernambucano. Mas trabalhava no teatro profissional aqui do Rio. Aí ele levou uma porção de gente. Ele fez Salomé aqui. Levou o João Augusto, que era um crítico, um jovem crítico muito conhecido aqui do Rio de Janeiro. Levou a Domitila Amaral, que foi uma atriz brasileira internacional. Domitila. Fez Irma do Garcia Lorca. E a Ana Edler, que era uma boa atriz profissional daqui também. Né? Levou uma opção de gente. Ele gostava de levar gente assim, conhecida, de peso, lá para a escola. E fechou. E o Martim era muito ativo e político e tudo. E foi para os Estados Unidos, fechou um contrato com a Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller... Exatamente isso que eu ia falar, que havia uma verba qualquer que era de patrocínio da Fundação Rockefeller. A Fundação Rockefeller doou um aparelho de iluminação, que era pequeno, porque o palco da escola era pequeno, mas era de tecnologia de ponta. Era o melhor que tinha no Brasil na época. Pequeno, não dava um teatro muito grande, mas era ótimo. E mandou uns americanos lá, Charles Magoo, que
que era professor no Art Institute of Chicago, e tinha escrito um livro, Acting is Believing, que era muito conceituado. E foi assim também que eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Aí eu fui para os Estados Unidos com essa Você foi para bolsa San de estudos da Diego? Fundação Rockefeller. Não, eu fui para Pittsburgh. Pittsburgh. Que tinha lá no Carnegie Institute of Technology, e que tinha um drama department que era muito famoso. Eu fui lá. San Diego, eu fui para um summer stock, eu fui para um festival de peças de Shakespeare, em San Diego, que fizeram Hamlet, Júlio César e As You Like It. E eu trabalhei como assistente de direção. E fazendo ponta também, entrava lá de ponta, mas não falava nada. Se abrisse a boca, meu inglês era um sotaque latino desgraçado, né? Sotaque legal hoje. Não me deixavam. Mas você voltou para a Bahia. Aí eu voltei para a Bahia. E ficou amigo do Glauber e do João Baldo. Exatamente. E o Orlando Senna. Do Orlando Senna. Do Glauber, eu já era amigo. Porque Você tinha feito um filme, você mandou uns fotogramas para Porto Alegre. A gente se reunia nos curta cafés. que o Glauber fez comigo. Como na Cruz na Praça. A Cruz na Praça. Foi na minha volta dos Estados Unidos. Você fez como ator. Como ator. O Glauber, eu conheci o Glauber porque eu fui a um festival de teatro do Pascoal Carlos Magno em Recife e conheci o Paulo Gil Soares. Paulo Gil Soares. E o Paulo Gil Soares... Em Salvador. Lá eu conheci ele em Recife, por causa do negócio de teatro. Teatro estudantil, teatro universitário. E o Paulo Gil me mandou procurar o Glauber na Bahia. Aí eu procurei o Glauber, aí o Glauber me convenceu que eu tinha que ir para a Bahia, porque a Bahia estava predestinada, o Glauber tinha essas coisas proféticas, assim, estava predestinada de ser o berço da nova cultura brasileira, da novo teatro, a nova dança, o novo cinema, o novo tudo do Brasil ia a partir da Bahia. E algumas coisas partiram mesmo, né? O cinema dele, a bossa nova do João Gilberto, os baianos fizeram algumas coisas, o tropicalismo, né? Fizeram algumas coisas. E aí ele me encheu a cabeça com isso, eu não sabia, fiquei na dúvida se ele era um gênio ou um louco, e resolvi apostar e fui para a Bahia. E da Bahia fui para os Estados Unidos. É sem frescura, porra! Sem frescura, porra! Bom, esses caras, durante um tempo, eles foram up-to-date, né? Só se falava em Sartre, em Camus, em Simone e tal, e subitamente pararam de falar neles. Depois que ficaram velhos. Agora, eu acho que agora está se falando de novo. Está voltando um pouquinho, por exemplo. Uma ideia de paraíso é ninguém, sabe? É um paraíso, é uma praia difícil de chegar, né? A gente não vê ninguém, é um paraíso. E, pô, o Sartre dizia que o inferno são os outros. Né? Disse uma vez, pelo menos. Ele disse uma na vez. Na peça Wicklow. E eu acho que estão voltando a pensar, estão lendo de novo esses caras. No caso do Sartre, teve toda uma fase dos estruturalistas e novos filósofos, etc., lá na França, né, que desenharam o Sartre como uma reação ao existencialismo. Então, o Sartre deixou de ser moda, ou passou a ser moda a desprezar o Sartre. Agora, essa novíssima moda de desprezar o Sartre também está passando para uma novíssima moda. As coisas estão correndo com certa velocidade. Aquela contracultura que ficou famosa com o nome contracultura foi um fenômeno daquela época, um fenômeno da nossa juventude, né, que foi absorvida pelo sistema. Foi uma coisa que se desmanchou. Mas sempre tem uma contracultura, sempre tem um negócio qualquer, hip hop, afro, não sei o quê. Sempre tem. Mas esse negão do hip hop, eles fazem muita propaganda do que eles possuem. possuem. Da favela, tem formas, tudo que for manifestação cultural que não seja aceita
absorvida pela universidade, pela academia, é contracultura. Mas E o essas formas mercado culturais, absorve. O mercado absorve. O mercado que der dinheiro está absorvendo, né? É a lei do mercado. A lei do mercado é o lucro. Enquanto dá lucro, ele explora, né? É hippie, faz hippie de boutique, né? Sempre há maneiras de assimilar. Agora, o nome ficou muito reservado para aquela coisa dos hippies, cabeludo, rock, maconha, LSD, aquela coisa da época, né? Da época em que essa contracultura floresceu. E conforme uma previsão que saiu no jornal contracultural da época, Underground International Times, que o cara dizia assim, eu até citei num artigo meu, da época, que ele dizia assim, esse movimento, se isso aqui não resultar em nada quando nós formos velhos, poderíamos pelo menos lembrar como nós nos divertimos. Como nós nos divertimos. E isso realmente acho que poucas gerações se divertiram tanto na sua juventude como a nossa. Muito divertido. Coisas muito diferentes, descobertas muito diferentes, descobertas de coisas que depois todo mundo deu para trás, não quis ir ver essas coisas. E nós fomos, e vimos. E alguns de nós, como nós dois, sobrevivemos até tudo. Às vezes até pensa assim, pô, será que valeu a pena? Né? Porque quando diz assim, como Porto Alegre era bom naquele tempo. Não, a gente que era moço e era... Isso, claro, isso é e claro. podia se divertir muito mais no meio. Isso é claro. Mas, por exemplo, hoje em dia não tem uma diversão como uma boa viagem de ácido. É difícil. É difícil ter, né? O que tem? Eu, ao ler o Flashbacks, eu percebi um certo rigor científico do Leary, que ele fazia. Por exemplo, ele ia falar sobre Maynard Ferguson. Você lembra um pistolista branco? Maynard Ferguson. Sim, que participou de uma... Tocava o registro altíssimo. Que participou de uma... Que ele fala no cara. Então tem um quadrinho, tem um rigor científico na apresentação, em cada cara que ele vai falar, né? Então tem um quadrinho que fala a biografia do cara e tal, e depois de que maneira o cara participou daquelas experiências dele, que ele levava muito a sério, mas no fim, tu chega quase a concluir que ele foi pro México também, fundou uma comunidade, que ele era um puta drogado também, né? Que ele tinha, assim, ele fazia uma apologia dos modificadores de consciência, começou com psilocibina, que era do peiote, né? Só alucinógenos. Depois ele passou para o ácido lisérgico. E quando só alucinógenos. Só alucinógenos. São essas drogas, são todas alucinógenas. Não, mas eu acho que tem um... São drogas... Os caras consumiam cocaína. Não. Não? Sempre... Não. Alucinógenos, que eles justificavam. Os alucinógenos sempre foram drogas sagradas em culturas primitivas. Desde o ayahuasca, né, ao peiote americano, dos índios pele vermelhas. Já está no Discovery Channel, o peiote. Eu vi uma matéria uma vez no Discovery Channel. São drogas alucinógenas, são drogas que transportam a consciência para outro estado e que têm a seguinte característica interessante em relação às outras drogas, opiáceos, que não viciam. Não causa dependência nenhuma. Nenhuma, nem física. Não, e as crianças tomam. O Daime as crianças tomam também. Tomam, Outro dia eu vi na Folha, olha, foi Ferreira Goulart numa matéria e o Rui Castro em outra falando sobre a Amy Winehouse. Pô, o Rui Castro praticamente... O Winehouse tem o quê? 25 anos. O cara praticamente matou a mulher. Falou inclusive de herpes. Cara, porra, que caretice. E quem é ele para ficar falando de dependência química, se ele era alcoólatra? E o Ferreira Goulart falou de um cara que era maconheiro. Porra, maconha, cara. Será que os caras não sabem o que é a maconha? Tá cheio de obra. Pô, esses caras da História em Quadrinho,
tem um número recente de Tarja Preta que o cara... Eu tinha comprado na Itália na década de 80. Agora se fala nos anos 1980. É uma determinação da nova gramática. Os anos 1980. Foram os anos 80. E eu comprei um livro, no Ascensio, que é aquela feira de verão na Itália, de meio contracultural, que era um assessor cultural da cidade de Roma, da prefeitura de Roma, que era o Niccolini, que veio muito à Bahia, era bem conhecido e gostava muito do Brasil, que ele promovia um estate brasiliano em Ascensio, que é como o verão, as noites são quentes e curtas, e até às 5 da manhã, todos os dias, muitos shows, muitos brasileiros, Alceu Valença esteve lá, etc. Também Miles Davis esteve, quer dizer, não só brasileiros. Miles Davis tocou de costas. Ele disse que não era galã de cinema, que ele era músico. Tocou de costas. Mas isso ele fez muitas vezes na vida, principalmente quando tinha muito branco na plateia. E ele também, o Miles Davis, numa época, começou a sacanear também o Michael Jackson, porque o Michael Jackson queria durar 200 anos, então ele dormia numa câmara hiperbárica, uma coisa assim, e se movimentava pouco. Deu no que deu. O Miles Davis chegava em cadeira de roda, assim, e daí a pouco levantava e começava a tocar, a dançar, fazer se movimentar. Bem, mas né, tinha uma barracas que vendiam livros alternativos. Eu comprei um belíssimo livro, o Rogério quis me tomar, o Rogério Duarte, que era Manuale della Cultivazione della Canapa, Manual de Cultivo da Maconha. Então tinha tudo, como é que se devia cultivar, etc. E muito bem ilustrado, a história da maconha, o cacete, era um livro grosso. E tinha uma coisa, foi publicado nessa revista Tarja Preta, que reúne esses novos quadrinistas brasileiros. Alan Sieber, tem uns gaúchos, Alan Sieber é gaúcho. Arnaldo Blanco, Schiavone, uns caras muito legais, muito bons mesmo. E aí tinha uma matéria que falava sobre a história da maconha, o uso da maconha, enfim, uma série de avaliações bem não partidaristas, não defendendo a coisa, mas, porra, os caras ainda estão refletindo a respeito disso. Não tem nenhum problema, né? É muito menos deletério que qualquer droga permitida. Que numa farmácia, você pode, se você não tomar cuidado, você morre. Claro. Usando o que eles vendem na farmácia. Claro. Oficial, né? Feito em laboratório. Sabe? Mas nessa questão não existe racionalidade. Isso é uma... Não existe racionalidade nessa questão. Não, a coisa não tem... Não passa pela razão, não passa pelo bom senso. E agora, então, quer dizer, eu acho que a gente já combinou que a contracultura foi absorvida pelo sistema, né? Claro. Que é a contracultura, a vanguarda, a transgressão, né? O choque não existe mais, ninguém mais fica chocado com nada. Né? A minha teoria é que aquela visão de que a sociedade era alienada, reificada, para usar termos marxistas, né? E que esse estado da sociedade chegou ao extremo. Ela está radicalmente alienada e reificada. Ou seja, tudo virou objeto, coisa. As próprias pessoas tendem a virar coisas, por causa desse processo de reificação, né? Que é res coisa em latim, né? Reificação. Tudo começa a virar coisa, objeto. As pessoas são objetos dentro de um determinado esquema. Se ele é médico, advogado, jornalista, político, são objetos. E são serializadas, como diz Sartre também, conceitos que eram muito utilizados nos anos 60, antigamente, e que não são mais utilizados, porque o grau de alienação, reificação, serialização que nós atingimos
nós atingimos é tal que não se fala mais nisso. É como se isso Já virou não uma coisa existisse. trivial. Não existisse, é uma coisa, já virou uma coisa da própria natureza, como se isso se identificasse com a vida natural. É natural ser assim reificado, ser assim objeto, não ter aquela liberdade, aquela criatividade, aquela loucura do sujeito. Muito obrigado, Marcel. Eu acho que a maneira da gente encontrar os velhos parceiros esse meu programa mais é para isso. Isso mesmo. Muito obrigado. Ótimo. Ok, vamos aí.